Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um Mr. Pod, o podcast da Mr. Síndico. Você sabe que aqui nós temos o compromisso em trazer informações relevantes, trazermos atualizações sobre tudo que está acontecendo no mercado condominial, e para isso nós sempre temos a participação de pessoas que representam de forma expressiva esse nosso segmento da sociedade. Hoje eu tenho a honra, o privilégio e a alegria de receber o Ricardo Carpá. Seja muito bem-vindo, Ricardo. A honra é minha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal, muito obrigado. E eu tenho aqui ao meu lado a minha parceira de trabalho, a minha colega síndica profissional, Dayana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Contamos aí com a tua inteligência e as tuas colocações sobre os assuntos que nós vamos aqui conversar. Com certeza, sempre é um enorme prazer. Que legal. Bem, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a certificação Síndico 5 Estrelas. Eu estou aqui usando a polo, né, dessa certificação. Recentemente eu a obtive, foi uma grande conquista para mim, porque pela forma com que essa certificação é feita, pela seriedade com que ela é desenvolvida, é muito importante esse reconhecimento. E no último sábado houve uma festa de gala, né, para justamente os síndicos 5 estrelas receber os novos que tinham acabado de ser aprovados e também a recertificação de muitos que já estão dentro deste programa. Então eu queria começar, Ricardo, te perguntando como é que surgiu a certificação Síndico 5 Estrelas. Vamos lá. Primeiro surgiu o curso de síndico profissional há 15 anos atrás. A Gabor lançou o primeiro curso do Brasil de síndico profissional. E durante anos a gente ministrava o curso e a gente começou a formar muita gente. E eu comecei a perceber que tinham pessoas que saíam de lá preparadas, porque prestavam atenção, se dedicavam, estudavam, e tinha pessoas que não saíam tão preparadas, porque não é só o professor ser bom, a didática ser boa, tem a questão do aluno. Então esse era um ponto inicial que eu comecei a me incomodar, porque as pessoas faziam o curso, saíam com a certificação do curso, e quem saía com mais conhecimento, ou quem estava lá e ficava no celular, por exemplo, saía com o mesmo certificado, que era de conclusão. E teve um outro ponto que me incomodava, que eram alguns cursos pelo Brasil, cursos de 4 horas, cursos curtos, de pessoas não capacitadas, e o cara saía lá com um certificado de síndico profissional. Eu sou síndico profissional. O cara nunca sabe nada de condomínio. Sim. Aí teve 4 horas com uma pessoa que sabe male de condomínio e já lá está com um certificado e vai concorrer com você numa assembleia com um certificado. E aí eu falei, eu acho que eu preciso fazer algo para mostrar para os condomínios que quem passar nessa prova, né, nessa certificação, tem muito conhecimento. Então a ideia... Subir a régua, né? Subir a régua e garantir garantir para o contratante que aquele síndico tem muito conhecimento. É óbvio que eu não consigo garantir que você vai prestar um bom serviço, eu não consigo garantir que você não vai ter um problema de saúde, eu não consigo garantir a gestão, mas eu consigo garantir a questão do conhecimento. Então quem passa nessa certificação tem muito conhecimento. Tendo muito conhecimento, a chance de fazer um bom trabalho é muito maior. Então a ideia da certificação foi essa, mostrar para o mercado, fazer um recorte ali para garantir que quem tiver essa certificação, quem tem essa certificação tem muito conhecimento e capacidade para ser síndico de qualquer condomínio no Brasil. Bacana, bacana. Bom, e isso surgiu quando? 6 anos atrás. 6 anos atrás, tá. E aí, como é que o síndico tem que se organizar e se programar e tá apto para realizar a prova? Tá. A prova ela é multidisciplinar, é uma prova de proficiência, é uma prova bem complexa. Então o síndico precisa estudar, você sabe, né? O síndico precisa estudar todos os assuntos de gestão. Então, normas regulamentadoras, manutenção, financeiro, contabilidade, jurídico, toda a gama
que engloba a gestão condominial. E ele tem que ter muito conhecimento para fazer essa parte, que é uma parte de múltipla escolha. São 80 questões num formato de uma prova de vestibular. E aí depois ele ainda tem a prova escrita, que aí é uma advertência ou uma multa, uma ata e uma convocação. Então ele tem que ter esse conhecimento global. E também a gente exige a apresentação das certidões negativas para a gente não certificar pessoas que estão que apresentaram problemas na justiça. E Interessante. síndico morador também pode fazer? Na verdade, qualquer um pode fazer. Então, dentro dos nossos síndicos certificados, eu tenho poucos, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho uma diretora de uma administradora grande de Porto Alegre, por exemplo. Ela não é síndica, mas ela é síndica certificada 5 estrelas. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que... Eu tenho, por exemplo, 2 pessoas de Recife que eram administradoras, e aí os 2 se certificaram, e depois eles resolveram virar síndicos também. Então é administradora e síndico. Então não tem um pré-requisito para tirar a certificação. O pré-requisito é ter muito conhecimento, porque só assim você consegue, e ter as certidões negativas. Bacana. E lá nessa prova, então, Ricardo, até para o pessoal que está assistindo aí, porque muita gente não conhece, cai direito, cai engenharia, cai manutenção, administração, finanças, contabilidade, cai tudo. Tudo. É complexo demais, assim. Eu falo assim que quem não estudar é muito difícil de passar. Tem gente que faz a prova, trabalha 30 anos, fui gerente de condomínio, sou advogado de condomínio, sou síndico, tenho 30 anos de experiência. Vai lá, faz a prova, não passa. Porque ele pode ser muito bom na área jurídica, mas a área jurídica é uma parte da prova. Então ele tem que estudar partes que ele não conhece também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma deficiência na parte contábil. Para mim, eu tenho uma dificuldade na parte contábil. Se eu fosse fazer a prova, eu teria que estudar bastante essa parte para não me prejudicar. Perfeito. Então, é multidisciplinar. Assim, o entendimento é o seguinte: o síndico, eu sempre faço uma brincadeira que o síndico ele é um generalista especialista. É um especialista generalista, na verdade. Porque ele tem que saber de tudo. Não adianta você ser ótimo em direito e não saber ser ruim de relações humanas, gestão. Então, nessa frente, a gente entende que o síndico ele tem que ter o conhecimento para saber discutir com os prestadores de serviço, porque normalmente, uma outra brincadeira que eu faço é que o síndico não faz nada. Mas é responsável por tudo. Quando eu falo óbvio que ele não faz nada, é uma brincadeira, claro. Mas porque ele tem uma administradora normalmente contratada, ele tem um jurídico normalmente contratado, ele contrata um engenheiro, ele contrata prestadores de serviços. Vai demandando, né? Vai demandando, mas ele precisa saber quem contratar, como contratar, como supervisionar. Exato. Né? Então, assim, até para não ser enganado. E as decisões que tem que tomar. Então é isso aí. Chega lá um advogado, a administradora faz uma besteira, a culpa é do síndico no final, porque o síndico, na verdade, ele está ali terceirizando a parte administrativa operacional. Mas a responsabilidade continua sendo do síndico. Então o síndico precisa supervisionar esse trabalho, precisa discutir com a administradora, com o jurídico, com o engenheiro. Então esse é o nosso entendimento e por isso que a prova é tão complexa. E aí tem uma frase do Michael Guedes, que é o síndico lá de Curitiba, né? Hoje ele atua praticamente em todo o Brasil, que ele fala: não é a prova que é difícil. O que é difícil é ser síndico. Então a prova é difícil porque ser síndico é difícil. E você... Quantos anos de experiência você tem como síndico? 15. É fácil? É uma luta cada dia, né? Eu brinco que síndico parece policial, sabe? Porque toca o celular e ele não sabe o que vem, né? Pode vir um problema, uma rachadura, pode vir um suicídio, pode vir uma briga, pode... Tudo. Um incêndio, um vazamento, enfim, né? Coisas assim. E como é que essa prova é validada oficialmente? A gente tem a validação o reconhecimento da Fundação Vanzolini. A Fundação Vanzolini, que é gerida pelos professores da USP, ela é a principal certificadora do Brasil e ela certifica todo o processo. Ela audita nosso processo todos os anos, ela vai lá na empresa, passa 3 dias lá auditando desde quando você fez a inscrição. No caso, vamos pegar você aqui. Você fez a inscrição,
a prova, como que você realizou a prova, o resultado da prova, a documentação que você apresentou. Então, tudo isso é validado e certificado pela Fundação Vanzolini. Bacana, bacana. É uma instituição aí mais do que renomada, né? Sim. Você lembra de algum caso assim meio interessante nesses 6 anos do processo? Alguém que fez todas as provas, não conseguiu passar, ou alguma outra situação aí que você queria destacar? A gente tem muito ameaça de processo pós-prova. Sério? Porque é muito difícil e a pessoa fala que vai processar a gente porque não poderia ser tão difícil a prova. Isso é comum, você tem uns 2, 3 por ciclo. Olha só. E eles ligam lá, é um absurdo, por que exige tanto, não tem sentido exigir tanto, não é assim, eu não preciso saber disso tudo, eu não preciso escrever uma ata, quem escreve é a administradora. Aí eu falo eu nem atendo essas pessoas. Sim. Eu só falo assim, fala para a pessoa que ela não é obrigada, não tem obrigação. Cada um escolhe fazer ou não. A gente quer fazer uma prova muito difícil, porque a ideia é que quem passe na prova saiba que tenha muito conhecimento. Que tenha um diferencial. Não quer dizer que quem não passou na prova é ruim, é burro, não tem capacidade. Tem síndicos que não passaram na prova e são ótimos. Então, assim, esse é um dos pontos. E as tentativas de cola, né? A gente tem muita tentativa de cola, infelizmente, nas provas. E o nosso sistema, hoje a prova é online, né? Isso. Mas nosso sistema ele tem o áudio e o vídeo. O vídeo. E a inteligência artificial, ela vai me dizendo assim, o João fez a prova e aí em 5 momentos tem suspeita de cola. E aí ele te fala qual é a suspeita. Então pode ser um barulho diferente, pode ser quando você desvia o olhar da tela, avisa. Então a gente tem que ir atrás, porque não dá para simplesmente a inteligência artificial falou, não, a gente vai, e aí passa o Ricardo, põe o fonezinho assim e fica olhando atento, ouvindo atento. E infelizmente todo ciclo tem algumas pessoas desclassificadas por tentativa de cola. Olha, e é muito fácil de identificar, porque como a câmera está de frente, você precisa estar olhando para outro lugar. E aí você não precisa mudar o rosto. Se você mudar o seu olhar, já pega. Então, se você está fazendo uma prova... É nítido, né? Você está fazendo uma prova aqui, você está olhando para cá. Quer dizer... Tá, com certeza, né? Buscando alguma coisa ali que não devia, né? E qual é o percentual médio de pessoas aprovadas na certificação? Nas últimas provas foi abaixo de... a última, se não falei a memória, foi 5 e pouquinho, mas tá variando entre 4,5% e 5,5%. Então, realmente é um funil bem estreito. Não, e é muito legal ver algumas pessoas que tentaram 2, 3, 4, 5 vezes, e aí quando conseguem, a alegria dessas pessoas. Teve uma senhora que no último ano, não nessa última prova, na penúltima, que a prova dela, ela tem um período que é o seguinte, quando acaba a luz, acontece alguma coisa, a pessoa tem 15 minutos para voltar. E aí a prova dela entrou naquele limite de 15 minutos, ela foi pro vizinho terminar a prova, alguma coisa assim, porque não voltava a luz na casa dela. E aí eu tive que fazer eu não pude noticiar ela que ela tinha passado, porque a gente teve que passar por uma auditoria, o caso dela, que era um caso extraordinário para verificação da validade. E aí eu mandei uma notícia para ela por WhatsApp, dizendo que ela tinha sido aprovada, tal. Ela me respondeu a mensagem aos prantos de emoção, tremendo. Então é muito bacana essa alegria que as pessoas têm de ser certificadas. Eu tenho inúmeros casos. Eu tenho um caso que depois me mandou foto, que o aniversário da pessoa foi o temático de Síndico 5 estrelas, o bolo Síndico 5 estrelas. Então, bem bacana. Assim. Que legal. Eu estou nessa expectativa, estou me preparando para a próxima. Assim será. É muito gratificante, né? Então, voltando um pouquinho lá na origem da Gabor, você começou com cursos, né, de formação de síndicos. Imagino que hoje você tem outros cursos, inclusive cursos preparatórios para a certificação. Na verdade, o curso de síndico ele serve como um curso preparatório. Então, tem gente que faz o curso para se preparar para a prova e tem gente que faz o curso que não quer fazer a prova.
Então tem gente que não faz o curso e faz só a prova. Então a gente tem o curso que são 3 módulos, que é o curso de síndico profissional, o avançado e o especialista, tá? Cada um 30 horas, então totaliza ali 90 horas ao vivo, com troca, com interação, uma sala de aula virtual, tá. E materiais complementares, aulas complementares, e a gente, quem faz, quer se preparar através dos cursos, ótimo, mas a gente não tem um curso específico para a certificação. Esse é o curso que a gente oferece. E aí a gente tem mais alguns cursos que a gente faz complementares. A gente tem para funcionário de condomínio, a gente tem um curso de gestão condominial, que aí é um outro curso que é gravado, a gente tem alguns cursos que a gente faz eventualmente específicos ao longo do ano, às vezes até presencial. Então a gente tem cursos complementares, mas o carro-chefe é o de síndico profissional. Tá. E você tem um podcast também? Tenho, na verdade, um canal no YouTube, tá, que é a Conde TV, que tem vários podcasts, tá? Certo. Então lá atualmente acho que são 15 semanais. Então a gente já tem 2.500 vídeos e um dos 15 é meu. Certo, legal. Já há 7 anos já. Tá, muito bacana. Então, Conde TV. Conde TV. Né? Você que está aí, que gosta de se aprimorar, gosta de saber onde você vai buscar boas informações, está aí uma dica aí deixada pelo Ricardo. Ricardo, você falou um pouquinho aí, na hora que a gente estava falando do acompanhamento da prova, da certificação, da inteligência artificial. Sim. Né? E eu fui surpreendido de forma positiva, né, no evento que eu já mencionei no último sábado, de um novo produto que você desenvolveu da Gabor IA. Isso. Né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, em que momento você percebeu que é uma coisa irreversível, a gente sabe, a inteligência artificial, e o que você está propondo com esse produto? O que me motivou foi as doenças mentais dos síndicos. Quando eu falo com doença mental, que não é só do síndico, mas depressão, ansiedade, pânico, a sociedade cada vez mais crescente isso. Eu tive um caso há 2 anos atrás que eu tornei público falando sobre depressão, que eu tive uma crise de depressão muito forte. E aí eu comecei a perceber que eu tinha hoje muitos síndicos que eram muito bem sucedidos, que ganhavam muito bem financeiramente, realizavam sonhos de ter carro blindado, de viajar para Disney com a família, de ir para a Europa, mas que estavam frequentemente com problemas, indo no psiquiatra, tomando remédio, sofrendo. Ainda acontece isso. E aí eu falei, cara, a gente precisa ajudar um pouco esse síndico não só a ganhar dinheiro, mas a ter uma qualidade de vida. Né? A capacitação da gestão é uma forma, mas eu precisava também entrar em ferramentas. E aí, chamando os síndicos, conversando com eles, um projeto de 2 anos que a gente está fazendo, e a gente entendeu que a maior dor do síndico é a demanda de atendimento. Certo. E a maior demanda de atendimento é o WhatsApp. E cada vez mais crescente. Então, estudando tecnologia, você vai verificar que o WhatsApp ele tem ganho cada vez mais importância. As pessoas não querem sair do WhatsApp. Então, tudo é pelo WhatsApp. E aí a gente criou um sistema onde o morador, o condômino ou inquilino, ele não sai do WhatsApp. Então, todo o contato com o síndico é pelo WhatsApp. Ele não aceita outro canal. Ele não aceita outro canal. Entra no meu aplicativo. Esquece. Entra no aplicativo da administradora. Quantos entram? 10%? 15%? E não tem hora, né? Não tem hora. Ontem era 00:30, estavam me mandando mensagem. Desculpa o horário, mas eu só consigo agora. Não, então, me manda, eu sou síndico só do prédio onde está a Gabor, não sou síndico profissional, sou ali por uma necessidade de ajustar o condomínio. Não, e até interessante você ser síndico, né? Para você captar informações, né? Sim, mas assim, para não ser um conflito de interesses, eu não sou síndico profissional, não atuo em outros condomínios. Tenho vários convites, mas não aceito. E eu não tenho essa, como é um condomínio comercial, eu não tenho essa demanda de condômino mandando mensagem, mas eu recebo mensagem, às vezes eu estava um dia 00:30 vendo uma série, eu recebi uma mensagem de um cara querendo me contratar para uma palestra, 00:30 de um sábado. Gente. Aí eu desativei as mensagens, quando eu entro para ver. Mas voltando aqui, então a nossa plataforma, o síndico e a equipe dele entram por um sistema ou por um aplicativo. Aí sim a gente tem o Gabor IA, que pode ser pelo computador ou pelo aplicativo, e
o morador não sai do WhatsApp. Então ele vai lá, um exemplo, ele te manda uma mensagem, um bot atende ele, já identifica de que condomínio que ele é. Então vamos dizer que a Dai trabalha para você. E aí ela atende 3 condomínios da sua carteira de 30. Só um exemplo. Sim. Aí quando identificar que são um condômino de um dos 3 condomínios, já cai para ela a fila de atendimento para ela. E aí já falando quem é, o assunto e para ela fazer o atendimento. E de qual condomínio? E de qual condomínio. Ela começa o atendimento pelo WhatsApp, que é onde a maioria das pessoas querem ser atendidas. Se ela conseguir resolver, ótimo. Se ela não conseguir resolver, pode criar uma demanda de trabalho para ela mesmo ou para um funcionário da equipe ou para um funcionário do condomínio. Ela abre um Kanban com aquele atendimento e já cria ali uma demanda de tarefa com prazo para ser realizado, totalmente gerenciável por ela e por você, no caso, que é o líder daqueles condomínios. Ela vai lá, atendeu e o cara, na verdade, ele precisa realmente falar com você. Ela vai lá e transfere o atendimento para você, mas o morador ele não sai da mesma conversa. Ele não fala assim, você precisa falar com o Demilson. Não. Na mesma conversa, você não precisa passar um telefone. Você já transfere o atendimento para ele, por exemplo. Já vai automático. E aí você tem dentro dessa plataforma várias automações. Então, desde... para síndico é mais difícil, porque o síndico ele trabalha com várias administradoras, com vários ERPs diferentes. Exato. Mas para administradoras, o cara consegue pegar até a segunda via de boleto pelo WhatsApp, CND pelo WhatsApp. E aí você consegue configurar ali, por exemplo, plano de obras. O cara quer fazer uma obra. Você consegue já, plano de obra, o cara clica, já vem para ele em Word para ele preencher a documentação da ABNT 16280. Ou algum vídeo informativo, ou algum áudio informativo. Ou, aí tem um outro caminho, que vamos dizer que a gente caia para dúvidas sobre regramento do condomínio. Você pode, nesse pedaço, qualquer um você pode, mas a gente não indica que a IA atenda desde o início. A gente indica que venha por um bot, e aí identifique se, através desse bot, se precisa falar com alguém, ou se a IA consegue resolver. Porque muitas vezes a pessoa não quer falar com a IA. Tá? Então tem coisas que a IA não vai resolver. Então, eu preciso fazer uma reclamação. Não adianta ir para a IA. Então, aí identificou que é algo que a IA pode resolver. Vem para a IA. E a IA tem um agente para cada condomínio. Então, no caso que eu citei aqui, que você teria 30 condomínios. Cada condomínio tem um IA, um agente de IA. Então, não tem como ele errar. Porque hoje, as plataformas que eu conheço, elas fazem um agente para vários condomínios. Certo. E muitas vezes também, esse agente ele busca informação na internet. O nosso não, a gente fez um agente para cada condomínio e não busca informação na internet. Então ele só busca informação dos documentos daquele condomínio, regimento interno, convenção, regras de segurança, se quiser subir ata. Então ele não tem como errar a informação. Ele pode não entender uma pergunta, por exemplo, mas ele não tem como errar a informação. Então o sistema hoje ele é bem completo e tem uma outra parte também de documentação. O que é isso? Você consegue fazer lá controle de obrigações, de obrigatoriedades, você consegue fazer o controle com data de vencimento, para ele te avisar 30 dias antes, por exemplo, já com o anexo do laudo, por exemplo. E você também consegue armazenar toda a documentação dos condomínios por condomínio, por pasta, super fácil de mexer. E você consegue ter para a sua equipe, o que acontece muito, quando o síndico cresce, a equipe perde um pouco o controle do documento padrão daquele identidade daquela empresa. E verdade. Aí a gente já deixa na cara do gol ali os documentos principais para ele partir dali para fazer uma convocação, partir dali para fazer uma apresentação, partir dali para fazer qualquer coisa. Então a gente tem essa parte documental também. Fica mais fácil acesso, né, de todos os documentos. Fica fácil de identificação. Então ele vai entrar no sistema, tá lá, não tem como ele errar, porque subiu uma vez só, o documento padrão, você só pode subir e você precisa tirar para subir outro, se você for fazer substituição. Então, o que acontece muito hoje com pasta, o cara vai fazendo em cima de outro, aí entra num errado, aí daqui a pouco sobe com o logo antigo, com o endereço antigo, e você perde padronização. Então, a gente também focou nessa questão de padronização para ajudar o síndico. Tá, então, por exemplo, o condômino, ele quer dar uma festa, e ele não sabe até que horas ele pode ficar lá no salão de festa. Ele manda lá,
até que horas eu posso ficar no salão de festa? Aí o IA vai responder automaticamente isso. O caminho vai ser assim, vamos lá. Se ele se identificar, se ele já tiver cadastrado na plataforma, uma vez que ele entrou em contato, ele já está cadastrado. Ou se você fizer um prévio cadastro, ele vai lá e já vai cair. Oi, Ricardo, do condomínio tal, sobre o que você quer falar? Aí vai ter lá, sei lá, 4 possibilidades que você acha ideal. Certo. Aí uma delas é dúvidas sobre regras do condomínio. Ele vai clicar dúvidas sobre regras de condomínio e aí a IA vai falar para ele, Ricardo, qual é a sua dúvida? Aí ele fala, quero saber até que horas eu posso usar o salão de festas. O salão de festas, a IA vai responder, o salão de festas você pode usar até a meia-noite e com música até as 10 da noite. Então ele já tem a resposta ali automatizada. Certo. Tá. É bem bacana. É bem bacana. E como é que as empresas de sindicatura profissional podem obter esse sistema que você desenvolveu? Gaboria.com.vc gaboria.com.vc, aí tem um mini formulário lá para preencher, para a gente entender a realidade daquele síndico, e a gente entra em contato para fazer uma proposta personalizada. E o que vale a pena de falar é que é personalizado. Então, você não precisa, não é que o sistema está, eu só atendo assim. Não, a gente tem várias formas. Dá para customizar. Total, tanto o chat quanto, por exemplo, tem síndico que não quer pôr IA. Eu não quero pôr IA. Tá bom, não quer pôr IA, não põe IA. Eu acho que resolve pelo chat e quando o cara tiver dúvida, eu vou mandar para ele uma cópia do regimento interno automatizado. Então, na hora que ele clicar lá, dúvida de regras ele não vai cair numa IA, ele vai cair num baixar o regulamento interno e baixar a convenção, por exemplo. Certo. Então, você tem várias formas de personalização. E tem gente que já quer usar a IA com uma... Aí, ó, já tá na tela. Tem um site aí. Legal. E aí você tem várias formas de customizar. Você pode verificar que acesso você quer dar para sua funcionária, que acesso você quer dar para... O que você quer verificar. É 100% controlável. O que vale o outro ponto, né, Denilson, é o seguinte. Hoje, a gente não tem controle sobre a nossa equipe. Isso, eu ia tocar nesse ponto. Porque qual é o atendimento? Tudo por WhatsApp. O WhatsApp está onde? No celular da pessoa. Você não gerencia o atendimento, se respondeu, se não respondeu, com que prazo respondeu. Aqui você consegue ver tudo. Então você tem lá 5 pessoas que ajudam no atendimento, você consegue ver se ela respondeu todos o WhatsApp, você consegue entrar na conversa, no histórico da conversa, ver tudo que ela conversou, se ela atendeu bem, se não atendeu bem, tempo de resposta. E isso gera também um relatório que vai falar, a DAI atendeu 1.500 chamados nesse mês, do condomínio A 300, vai ter tudo lá bonitinho. E com que tempo ela atendeu? A gente pode cadastrar, por exemplo, nosso gerente predial do condomínio e fazer um sistema de atendimento. Determinados assuntos vai para o gerente predial. Pode ir direto, não precisa nem passar por você. Vamos dizer, eu tenho um ótimo gerente predial, confio nele, o que eu faço? Na hora que colocar manutenção, clicou manutenção, já vai para ele. Ele já entra e faz o atendimento por lá e já... Mas aí eu tenho acesso a isso. Você consegue supervisionar 100%. Que bacana. Você não precisa mais delegar nesse caso. Você pode optar por delegar. Não, eu quero delegar e quero colocar o prazo de atendimento. Não, eu vou fazer uma reunião com ele prévia, vou determinar algumas coisas e já vai diretamente para ele e eu só vou fazer o controle. Que bacana. Legal. E assim, você disse que a proposta ela é personalizada para cada um que procurar. Nós temos uma ideia de valores ou isso aí você trata individualmente? A gente tem uma partida de valores. Então a partida de valores se não falha a memória hoje para síndico profissional, 297,50, tá? É lógico, a gente está falando nesse caso de 297,50, a gente está falando de até 5 condomínios. Tá. Aí vai crescendo por número de condomínios e número de usuários. E a gente tem um sistema também pro condomínio. Então o síndico ele pode contratar diretamente para o condomínio dele. Porque pro condomínio o que dá para fazer coisas a mais. Por exemplo, tem um que a gente vende o Gaboria pro condomínio, que ele vai ter o acesso na portaria, e aí dá para fazer aviso de correspondência via WhatsApp, dá para fazer liberação de morador via o WhatsApp,
visitante. Dá para você pegar a segunda via de boleto, porque aí você entra especificamente, faz você pega com a administradora o ERP, a gente faz a integração via API. Então você tem outras ferramentas que você consegue implementar. Então eu tenho síndicos, por exemplo, que estão contratando, síndicos profissionais que contrataram para ele e que estão contratando também para o condomínio. Tá. E aí para o condomínio ter essas facilidades de segunda via, de liberação e de aviso de correspondência. Porque hoje, mais uma vez, vários sistemas avisam correspondência, mas vários aplicativos, mas a pessoa precisa ter o aplicativo. Quantas pessoas têm o aplicativo da administradora dentro do condomínio que vocês administram? Sim. Chutaria aí em média 10%. E contratando isso para o condomínio, no caso, o síndico acaba saindo desse condomínio, o aplicativo fica para o condomínio. Fica para o condomínio. E aí o outro consegue utilizar da mesma forma. Que eu vou te falar assim, é um ponto que quando eu fui fazer o lançamento, algumas pessoas falam, Ricardo, você vai estar fazendo uma coisa que não é para o síndico, é para o condomínio. Eu falei assim, porque na verdade o síndico ele não tem que estar no condomínio ou a administradora, porque ele tem uma ferramenta que se perder, vai perder a ferramenta. Ele tem que estar no condomínio porque ele é bom. Exatamente. Então, a partir do momento que tem uma ferramenta que ajuda aqui, independente de ser o Ricardo ou o Demilson, síndico desse condomínio, vai ser o Ricardo ou o Demilson porque nós somos bons. E a partir do momento que o Ricardo começa a prestar um mau serviço, ele vai trocar. Exato. Então, acho que é uma liberdade interessante para o condomínio essa contratação direta também. E querendo ou não, é um serviço que o síndico acaba contratando para o condomínio, e mesmo que ele saia, né, por N motivos que ele possa sair do condomínio, é uma coisa que ele deixou ali boa que ele fez, né? Legado. Então fica ali um legado, um histórico bacana de quem passou. Não, e eu tenho certeza que... E para o condomínio é a partir de R$ 197,50 a plataforma. Ah, ok. E eu tenho certeza que a partir do momento que tanto o condomínio como o síndico começarem a usar, né, eles não vão querer mais sair disso. Porque é uma realidade sem volta, né? E como você falou, essa dor, né, vamos falar assim, da saúde emocional do síndico é a principal questão hoje. Porque aprender sobre engenharia, aprender sobre direito, vamos lá, a gente estuda, etc., né? Isso aí não causa... Técnica, né? Parte técnica, manutenção, isso não é essa questão. O X hoje, para o síndico, é realmente as relações humanas. Sim. Que elas estão complexas, não só no condomínio, elas estão complexas na sociedade hoje, né? Pós-pandemia, a gente vê o que está acontecendo. Então, e pelo WhatsApp, desculpa te interromper, fica mais fácil te ofender, te demandar. É verdade. Olho no olho. Existe gente que faz, mas é muito menos do que pelo WhatsApp. É verdade. Então, o WhatsApp é uma boa ferramenta para os covardes também agredirem os síndicos. Além da exaustão do dia a dia do síndico, né? As pessoas acham que o síndico trabalha ali nas 2-3 horas que ele passa no condomínio, mas não tem ideia do nosso itinerário no dia, né? Que acaba eu vou te quase falar, 20 tem horas de condomínio, trabalho. tem condomínio que se você ficar o dia inteiro para aquele condomínio, você não vai dar volume de atendimento via WhatsApp. Exatamente. Então, porque em condomínios são verdadeiras cidades. E tem gente que demanda o dia inteiro. Exato. Então, assim, não dá. Hoje está ficando humanamente impossível você dar conta de atendimento por WhatsApp. Então, teve síndico que falou, Ricardo, eu não sei se meus síndicos vão ficar felizes, meus condôminos vão ficar felizes de eu colocar um bot. Eu falei assim, não vai existir síndico profissional em breve que não tenha bot. Pode ser Gaboriá, pode ser qualquer plataforma. Sim. Porque não vai dar conta, já não está dando conta. Sim. Talvez um síndico voluntário de um condomínio pequeno, o condomínio já fica de médio padrão, Sim. de médio porte, desculpa, já não consegue dar conta de atendimento. Então, Sim. culturalmente vai mudar. Igual a gente acreditava que as pessoas não gostam de fazer curso virtual. Aí veio a pandemia, todo mundo hoje prefere curso virtual. Ninguém nem quer voltar para o presencial. Então, já está sendo, tanto que os grandes síndicos, que têm um volume grande, já tem bot. Né? Não estão felizes, a grande maioria, porque o bot não é um bot de condomínio, né? É um bot de outro mercado que eles adaptam para condomínio. Então, a necessidade do bot, vou te falar que não vai existir síndico com volume de unidades condominiais considerável sem bot, porque vai ser humanamente impossível, vai ser uma desvantagem competitiva. É a modernização geral, né? Assim como veio na questão de segurança
da inteligência artificial para a segurança do condomínio, para essa questão de cursos, para tudo na nossa vida, a gente vai se adequando e vai se modernizando. E essa questão do WhatsApp, acho que é inevitável. E o WhatsApp, ele ultrapassa idades, né? Porque Exato. hoje o pessoal mais velho, quase todos os senhores, 80, 90, usam WhatsApp, Sim. senhores. Então, assim, talvez não usam aplicativos demais, mas o WhatsApp eles já sabem usar. Minha Eles avó sabem tem usar. 102 anos e ganhou um smartphone ano passado e usa 102? o WhatsApp. Que 102. Ela maravilha. me liga de FaceTime. Eu acho massa. Não, é Então, impressionante. é E isso. quais foram assim os desafios maiores, tecnicamente falando, para desenvolver? Eu fiquei louco, viu? Eu falo assim, foi o momento mais estressante da minha carreira, porque é algo que eu não controlo, né? Então, tudo na minha empresa eu sei fazer. Sabe montar o curso? Sei. Sabe dar aula do curso? Sei. Sabe fazer a prova? Sabe corrigir a prova? Sabe fazer normas regulamentadoras? Eu sei tudo o processo da minha empresa. Não faço todos os processos. Aliás, faço poucos processos hoje em dia. Mas sei tudo. Se acontecer alguma coisa, eu pego e faço. Você fazer programação, esquece. Eu sei o que eu quero, mas eu dependo de programadores. Sim. Aí eu tive que montar uma equipe de programadores. E aí eu tive que coordenar essa equipe. E a hora que você coordena, você fala, eu quero um fio que sai daqui e vem até aqui. Aí o cara, beleza. Aí o cara faz, não dá. Porque nesse meio do caminho tem um negócio que passa aqui. Não dá, o que você quer fazer? Dá para passar por aqui? Então você tem que tomar decisões sobre o que... Você começa a moldar como fazer o sistema. Algo que você não tem controle, não tem conhecimento técnico. Então esse foi o grande desafio. Também aquela expectativa versus realidade, né? Exato. Tirar o que está na sua cabeça, no seu sonho, na sua... Transformar, né? E transformar e aquilo no real. aí começa a vir assim, então você desenhou um negócio que parece que vai ser perfeito de ser feito, que na nossa cabeça dá para ser feito. Aí chega o cara ou os caras e fala, isso aqui não dá para ser feito. Aí você tem 12 alternativas. E para tomar a decisão de qual alternativa? Então, o processo doloroso foi essa madrugadas que eu ficava idealizando como que eu faria algumas situações. Nesses 2 anos. Nesses 2 anos. 2 anos levou esse processo. Mais profundamente nos últimos 6 meses. Tá. Mas de a gente fazer toda a configuração de como seria, onde atenderia. E aí a gente já tem muita coisa desenhada para frente, né, que a gente não está colocando nesse primeiro momento. Então a plataforma vai evoluir bastante também para ajudar o síndico em outras frentes. Tá, e quem já tiver utilizando o programa, ele vai recebendo todos esses updates aí. Sim, a gente tem ali já uma gama de coisas na fila. De coisas para trazer. Que interessante. Você pode mencionar alguma coisa assim que você... Por exemplo, ainda não é uma promessa, mas é um trabalho de que a gente possa gravar a sua voz e que a IA possa responder com a sua voz. Então, em vez de ser um IA respondendo, vai ser a sua voz respondendo pelo IA. Então, essa é uma das coisas que a gente... para trazer mais pessoalidade. Sim. Então, é uma das coisas que a gente tem ali de planejamento de melhoria. A gente tem também uma parte de ajudar o síndico a fazer a vistoria do empreendimento, que normalmente o síndico faz na entrada e periodicamente. Exato. Só que normalmente ele tem um trabalho muito manual para ser feito. A gente está buscando a automatização disso também. Então, algumas coisas aí para trazer, mas ainda sem data ainda. A gente está implantando em vários síndicos, administradoras e condomínios nesse momento e fazendo com que isso fique redondo, e aí em breve a gente começa para partir para as próximas frentes. Nossa, muito bacana. E acho que... Já quero testar. Não é? É bem legal. A gente já fica com vontade, né, de ter o sistema aí funcionando e atendendo a gente, né, Dai? Sim, com certeza. Com todas as demandas que a gente tem aí, esses condomínios cada vez maiores e mais complexos, né? Em toda a parte de manutenção, porque os condomínios estão oferecendo cada vez mais coisas, né, para os condôminos. É uma coisa bacana, mas também a gente tem que estar apto para gerir tudo isso. Ale, você colocou aí você tem uma imagem para colocar aí da Rede Globo? Coloca para nós aí.
A nossa entrevista hoje é com o Ricardo Carpati, que é especialista em recursos humanos. O Ricardo, que comportamentos costumam reprovar o candidato nessa etapa da seleção? A reprovação, eu coloco 3 principais. Tava jovem. A primeira, a pessoa querer ser o que ela não é, assumir um personagem. O segundo, a pessoa ser muito tímida. E o terceiro, o oposto, a pessoa querer aparecer demais, chamar muita atenção. Ô Ricardo, e qual é a etapa mais importante no processo de seleção? Aquela que o selecionador vai dizer, é esse mesmo que eu quero. A etapa mais importante é a entrevista com o superior direto. É isso que vai decidir. As etapas anteriores são muito importantes, mas ela vai lhe qualificar a chegar nessa etapa. E aí um ponto muito importante é a sinergia que vai ter entre o contratante e o contratado. Olha, agora a gente vai ver que as empresas também têm adotado as atividades da dinâmica em grupo. Tá, Ale, acho que pode parar aí, e eu vou aproveitar dentro desse assunto aí, embora seja uma imagem, uma entrevista que você deu há algum tempo, como é que tá para você, que você trabalha muito com material humano, encontrar as pessoas certas para fazer o trabalho que você precisa desenvolver? É um grande desafio, né? Primeiro que a gente vive um momento de praticamente pleno emprego, e isso é ótimo em questão econômico, mas para o empresário é complicado, porque as pessoas têm muita oportunidade e elas muitas vezes não se fixam e não dão tão valor para o trabalho que elas estão. Uhum. E os jovens de hoje em dia, eles têm menos ainda esse compromisso muitas vezes com as empresas, eles são mais volúveis, né? Essas gerações mais novas, né? Exatamente. Então, eu tenho sido bem sucedido na minha empresa porque eu tento fazer um processo seletivo bem criterioso, e como é uma empresa pequena, a gente tem 23 funcionários, né? Eu consigo fazer um acompanhamento de perto e me dedico muito para a gestão da minha equipe. Uhum. Eu falo que eu trabalho para eles, eles trabalham para os clientes. Então eu faço muito essa gestão e dou muita oportunidade de crescimento para eles. Então quando eles entram lá, eu pergunto qual que é o objetivo, em quanto tempo, e a gente traça uma meta. E eu dou oportunidade deles crescerem dentro da empresa. Carreira, né? Um plano de carreira com até participação nos lucros. Não tem como você crescer. Eu estava falando com um síndico no evento do Síndico 5 Estrelas, ele estava falando de crescimento. E ele estava falando da dificuldade que ele tinha de ter as pessoas, porque ele vê outros casos de síndicos prepostos que deram um chapéu no síndico não sei o quê, pegaram os condomínios. Aí eu falei, cara, você tem que fazer uma coisa. Você quer crescer? Escolhe a pessoa certa e dá um percentual para ela ver que com você ela pode chegar muito longe. Porque só assim você vai reter pessoas muito boas. Se você não der chance da pessoa ganhar muito dinheiro com você, ele vai pensar em fazer a coisa própria. Ele tem que entender que com você ele pode chegar mais longe. Exato. Aí ele falou assim para mim, mas Ricardo, como que eu vou ter certeza que ele não vai me trair? Aí eu falei, como você vai ter certeza que sua mulher não vai te trair? Aí ele começou a rir. Você não vai ter certeza nunca. Sua mulher pode te trair, seu pai pode... Não tem gente que filho roubou pai, irmão não sei o quê. Ninguém tem certeza de nada. Então, faz parte do jogo. Escolher, né, a pessoa certa, você saber filtrar. Mas você vai correr o risco sempre. Exato. É aquele negócio, os casais que se separam, ninguém casa achando que vai se separar. Os casais que foram traídos, homens e mulheres, ninguém casa achando que o marido trai, que a mulher trai. Mas pode acontecer. Pode. Você não vai casar porque isso pode acontecer. É o risco do investimento, né? É a mesma coisa. Eu vou sair daqui e vou pro meu escritório. Tem um risco. Pode bater o carro, posso ser assaltado. Eu vou ficar dentro de casa o dia inteiro por conta disso? Por causa disso? Não vai. O avião pode cair em cima da tua casa, enfim, né? Exato. O prédio pode desabar. Pode desabar. Não tem para onde correr. Ou seu próprio corpo pode... simplesmente. Né? Eu acho interessante esse ponto que você colocou, porque é o seguinte, você não pode ter medo de crescer, você não pode ter medo de valorizar as pessoas, você não pode ter medo de pagar melhor as pessoas. Vai crescendo, vai andando, porque as coisas vão acontecendo. E eu já fui traído no trabalho várias vezes. Claro. Já fui roubado e muito dinheiro. Imagino. Nunca, né? Então assim, mas isso não deixou
isso me fez aprender algumas coisas. Não né? te travou, né? Me deu algumas lições. Óbvio que se eu fui roubado um bom dinheiro é porque também confiava demais. E aí eu comecei a perceber que mesmo confiando eu tenho que fazer uma supervisão de tudo, principalmente na parte financeira. Mas isso não me fez eu não dar mais oportunidade. Não me fez eu não dar mais abertura. Não, continuo dando oportunidade de abertura e continuo correndo risco. Sim. Mas isso me fez chegar onde eu cheguei hoje. Eu poderia ter não confiado, não ter sido roubado, não ter sido traído e estar ali estagnado, sozinho, num cantinho, numa salinha. É só você. Só eu. Agora, deixa eu entrar num outro assunto que é uma coisa que eu gosto muito e que eu percebo, né? Eu já falei isso para o seu irmão. Eu acho muito bonita a relação da família, de vocês, né? Eu vejo sempre o seu pai, né? Que também é da nossa área aqui. Sim. Né? Vejo o Rodrigo, vejo vocês sempre juntos, participando dos eventos, trocando gestos de carinho um com o outro. Eu acho isso muito bacana. Eu imagino, né? Agora eu estou fazendo uma suposição e você pode dizer que em momentos chaves que vocês passam, vocês devem trocar experiências entre vocês, receber orientações. Como é que funciona isso aí na família? Se você pensar, antigamente o Rodrigo abriu o escritório dele, acho que 20 anos, alguma coisa assim, se não falha a memória, e eu abri a Gabor faz 15 anos. Antes disso, a gente trabalhava todo mundo junto. Meu pai, minha mãe, eu, o Rodrigo e o Renato, que tem mais um irmão. Tá. E trabalhava os 5 juntos na mesma empresa, na administradora da família. Tá. Então, por muitos anos, a gente sentava, discutia, era o dia a dia ali, então a gente teve muito essa proximidade de trabalho. Uhum. Depois, com a expansão, com o Rodrigo abrindo o escritório dele e eu abrindo o escritório, a gente tem menos esse relacionamento de trabalho, mas obviamente que a gente troca muita experiência. A gente se liga muito para algumas coisas importantes, e principalmente com meu pai, né, que já tem uma experiência muito larga e está muito presente, tanto com o Rodrigo, quanto comigo, quanto com o Renato, ainda bastante nativa. Então a gente tem uma troca bem rica assim, de informação, de direção. Eu acho que é bem saudável para a gente. Eu acho que é bem legal. Claro, não é nada mais confiável que isso. E então vocês todos começaram juntos lá na GK. Isso. Tá. E agora o Renato junto com meu pai que tocam a GK. Tá. O Renato é o menos conhecido dos três irmãos, né? Não gosta de aparecer muito. Eu outro dia vi, eu acho que foi lá de Campinas, né? Ele estava no evento de Campinas, né? Eu vi as fotos que eu não pude estar presente, mas eu acho que isso aí é uma coisa que dá uma base, né? Uma base muito importante, né? A estrutura familiar e todo esse convívio que vocês têm. Eu mandei uma foto pro Ale agora, que eu consegui tirar uma foto com os 3 irmãos. Ah, foi? O Renato muito tímido, né? Que ele não queria de jeito coloca nenhum. Pra nós aí, Ale. Mas realmente eu te vi nesse evento de Campinas, né? E consegui escutar aí toda a família. A mãe dele também fez parte durante um bom tempo, ela é psicóloga. E foi uma experiência fantástica, ali, escutar cada um deles, a experiência de cada um deles, né? E é muito engraçado que entre eles ali, profissionalmente, ainda tem essa coisa da família, de brincar, de um tirar sarro do outro. Olha só, essa foto é bem legal, Dai. Sim, sim. Puxa vida. O Renato não queria tirar. O Renato é difícil, viu? E eu venho, por favor. Muito legal. E o mais legal é a questão de você ter um porto seguro, entendeu? Isso. Porque você tem ali desafios que às vezes caem. Por exemplo, eu tive uma tentativa de golpe de um prestador de serviço 1 ano e pouco atrás contra nós. E aí você fica ali, por mais que você tenha um advogado para assessorar, você precisa ter meu irmão é advogado também, e aí fui no escritório do meu irmão, fui falar com meu pai, aí você tem, é importante você ter esse a quem recorrer. Eu acho que esse é o mais importante de tudo, assim. Certo. A hora que aperta, você tem a quem recorrer, aí pessoas que você confia, que você ama e que entendem da gestão condominial. É verdade.
É verdade. E vocês têm formações todas diferentes? O Rodrigo é advogado, você é... O Rodrigo é advogado, o Renato é administrador e contabilista, e eu sou administrador e fiz marketing, uma pós em marketing. Tá. Então, eu e o Renato temos uma mesma formação, mas depois bifurcou, né? O Renato ele é muito focado em números, ele é mais gestão ali... Ele é o chato, sabe? O chato necessário. E é verdade isso. Foi a melhor coisa que ele fez, porque ele também tinha um outro negócio paralelo, uma época, quando ele foi para administradora, porque quando você tem muita questão comercial, geralmente você não é tão criterioso com números. É verdade. Então, ele é uma pessoa que tem menos a questão comercial, mas é muito forte na questão de números. Sim, e aí você precisa ter o analítico, equilíbrio. né? Eu tenho uma menina que trabalha comigo, uma diretora, que ela é números o tempo todo. Ela é zero comercial, mas ela é a famosa chata. Eu brinco que é o chato. Uhum. Você, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, Ricardo, tá gastando demais. Precisa ter alguém para me segurar. É isso aí. Todos os papéis são importantes, né? É interessante, né, essa diversidade de formação de vocês, porque às vezes eu vejo assim, pessoas que o pai é médico e todos os filhos viraram médico ou advogados, enfim, vocês tiveram uma formação bem eclética que em algum momento se complementam, ajudou né? muito, né? Bom, gente, nós estamos aí com o nosso tempo se completando. Ricardo, eu queria agradecer imensamente esse bate-papo aqui, foi de coração aberto, tenho certeza, né? Falamos de muitas coisas aí, do Síndico 5 Estrelas, do IA, da família Carpá, que é uma referência nesse mercado condominial. Não tem quem não goste de vocês. Tem, né? Viu? Tem sim. Tem gente que fala mal. Bom, não vale a pena. É inveja. Não vale a pena. Eu acho isso muito bacana e fico grato a gente ter podido dividir esses momentos aqui junto com você. Eu que agradeço, Demilson, Dai, foi bem prazeroso. Foi um bate-papo. Passou muito rápido. Como se não tivesse câmeras. Então, acho que para quem vai assistir vai ter essa leveza. E Sim. Queria dizer que a honra é minha de estar aqui, agradecer ao convite e parabenizar pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Ricardo. Muitíssimo obrigada. Sempre um prazer, né? Acho que já é a terceira vez. Estou quase uma host do podcast. Já é a terceira vez que eu venho, terceira, quarta. E sempre um prazer enorme estar aqui, contribuindo e agregando valor e recebendo tanto conhecimento aí com vocês. Obrigada aí pela presença, Obrigado. Ricardo. E o senhor Demilson também. Muito obrigado. Se você gostou desse podcast, conte para alguém, conte para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu colega de estudo, de trabalho. Curta as nossas postagens no YouTube e aguarde que em breve teremos mais novidades, mais convidados e uma distribuição de mais informações para vocês. Muito obrigado, um forte abraço. Muito bom.